lembrar mais uma vez, ô pessoal, tá muito calor, eu tô meio rouco, porque ontem eu fui pro Salgueiro, então tem muito. Tô falando sério. No sábado eu fui pra Mangueira, agora de sábado. Aí eu tô muito rouco, porque a gente se anima, né? Toma uma cerveja, se anima, acha que é cantador, puxador de samba. Então vamos lá. Só para lembrar, a hipófise está dividida em duas regiões que são embriologicamente distintas, né? Tem sua origem biológica distinta. Uma é derivada de encéfalo, que é a neurohipófise, e a outra é derivada do teto da boca primitiva, do ectoderma da boca primitiva, de uma projeção chamada bolsa de Hatt. Tá certo? Então, essa aqui é uma lâmina de hipófise, onde eu observo aí, aqui em menor aumento, duas regiões que são histologicamente distintas, né, que tem a sua coloração distinta. Então, desse lado aqui, com aspecto bem pálido, essa característica do sistema nervoso, né, é a neurohipófise. Desse outro lado aqui, onde eu encontro, a gente vai ver em menor aumento, cordões celulares envoltos por membrana basal entremeados por capilares do tipo fenestrados, né? É a adenohipófise. Então, histologicamente, a neurohipófise ela é formada por fibras nervosas amielínicas, ok? Então, o que eu estou vendo aqui são fibras nervosas amielínicas, cujos corpos celulares dos neurônios estão aonde? No núcleo supraóptico e no núcleo paraventricular. Os núcleos que eu vou encontrar aqui, que a gente vai ver, por exemplo, esse aqui, ó, são núcleos de células muito semelhantes às nossas, chamadas de pituicícios. Além disso, de fibras nervosas amielínicas, que tem essa coloração pálida, a coloração de rotina, eu vou encontrar pituicícios e também vou encontrar capilares do tipo fenestrados. Que no caso da neurohipófise, eles são derivados da onde? Esqueceram tudo, né? Passou o ano, apagou a memória. A artéria hipofisária inferior, certo? Que forma um plexo capilar aqui na neurohipófise, que não tem a ver com aquele plexo capilar, aliás, com os plexos capilares que estão presentes na adenohipófise derivada da artéria hipofisária superior, ok? Então eu tenho esse aspecto bem pálido, é devido que esse tecido é um tecido nervoso. Então, fibras nervosas amielínicas, e os núcleos que estão presentes aqui são núcleos dos pituicícios, que são aquelas células muito semelhantes às células gliais, muito semelhantes a astrócitos, tá certo? Claro que eu tenho material extracelular aqui, que é depositado por esses pituicícios, tá? Então dá pra gente diferenciar bem a neurohipófise da adenohipófise. Se vocês observarem na lâmina de vocês, aí com detalhes, nós podemos dividir a adenohipófise em três regiões: a pars tuberalis, a pars intermédia e a pars distalis, certo? Aqui eu tenho neurohipófise desse lado. Que pars seria essa que envolve na região do infundíbulo a neurohipófise, a pars tuberalis? Eu tenho que observar que nas minhas lâminas essa é uma região estreita de tecido, e que nas minhas lâminas, à medida que eu vou despastando o bloco, eu não vou encontrar em todas as lâminas de adenohipófise que vocês têm aí a pars tuberalis. A pars tuberalis, em conjunto com a região do infundíbulo, que é dividido em processo infundibular e eminência média, didaticamente falando, forma o que nós chamamos de haste ou pedículo hipofisário. Lembra da haste do pedículo hipofisário? Inclusive eu soube que vocês acharam difícil aquela primeira questão,
de que torcia o pedículo hipofisário? Foi isso na prova? Mas eu falei isso em sala de aula, que é muito comum em acidente automobilístico. Fecha a porta aí rápido por causa do ar-condicionado, certo? Então essa estreita faixa de tecido aqui, que envolve, né, a neurohipófise na região do infundíbulo, ela é a pars tuberalis. Basicamente na pars tuberalis, na pars distalis, perdão, na pars intermédia, eu vou ter cordões celulares de células basófilas. Lembra? Do ponto de vista histológico, da sua afinidade pelo corante, as células da adenohipófise elas se coram ou não se coram. Existem células cromófilas e células cromófilas, certo? As células cromófilas elas são divididas em células basófilas, que têm afinidade com corantes básicos, aqui ó, arroxeado, aparecendo aqui no menor aumento, daqui a pouco eu coloco no maior aumento, certo? E células, se eu for para a região da pars distalis, nesses cordões celulares eu também vou ver células cromófilas acidófilas, certo? Mas na pars tuberalis, na pars intermédia, basicamente eu vejo células cromófilas basófilas. Aqui. Células cromófilas mais basófilas. O que é isso daqui? Que está aparecendo aqui palidamente corado. Isso é a neurohipófise. E aqui a pars intermédia. O que é essa fenda aqui? Artefato técnico? Tudo em histologia que a gente não sabe explicar é artefato técnico. Aqui não, a gente sabe explicar. Né? Eu não falei com vocês lá na aba. Oi? Vaso sanguíneo? Não. Tem que falar vaso sanguíneo, porque existe vaso de planta, vaso sanitário. É sério, gente. Vaso sanguíneo. Certo? É vaso sanguíneo? Não. Vaso sanguíneo normalmente a gente reconhece porque tem hemácia dentro. É muito fácil reconhecer quando é um vaso sanguíneo. Isso daqui não é artefato de técnica, não é um vaso sanguíneo, é simplesmente a fenda hipofisária. Lembra que durante o desenvolvimento embriológico, a hipófise anterior ou a adenohipófise, ela é formada a partir de uma projeção do teto da boca primitiva. E que essa projeção se solta, certo? Aquele broto ali se solta, vai rodando até assumir a posição anterior em relação à neurohipófise. Quando ela se solta, ela forma uma espécie de cavidade aqui dentro, né? Aqui assim. E isso daqui nada mais é, a fenda hipofisária, do que o resquício do desenvolvimento embriológico. Ok? Nada mais é do que o resquício do desenvolvimento embriológico. Forma-se uma projeção, as duas partes inferiores dessa projeção da bolsa de Halley, né, elas se unem, forma-se ali um buraquinho. Esse buraquinho eu não vou chamar de buraquinho, eu vou chamar de fenda hipofisária. Ok? Então aqui eu tenho a pars tuberalis. Se a gente colocar no maior aumento, a gente vai ver que os cordões celulares são cordões celulares que predominam células basófilas, né? Então eu já vou reconhecer ali, ó, essa região aqui, vou botar aqui nas duas regiões, a pars intermédia, predominando células com aspecto mais basófilo. E aqui a neurohipófise, ok? Dá para volta. A pars intermédia, que é essa região aqui, ó, de limite entre a neuro e a adenohipófise, que é essa região aqui toda, a pars intermédia, eu tenho predominantemente, eu tenho ali cordões celulares formados por células basófilas, certo? E aqui nessa região também eu vou encontrar a fenda hipofisária. Fala, minha querida. Você tinha falado que era pars tuberalis. Isso. Não, é intermédia ou tuberalis? Perdão, desculpa.
Várzea intermédia. Não dá roxinho embaixo ou dá branquinho em cima? Aqui é a várzea intermédia, é essa daqui. Aqui já é pars distales. Como é que eu vou reconhecer a pars intermédia? Como é que eu vou reconhecer? Os cordões celulares são formados por células basófilas. Aqui parece nessa coloração que não está tão nítido. Parece que está tudo branquinho. Mas são células com citoplasma mais basófilo. As roxinhas de baixo também? Isso daqui. Essa daqui são também. Certo? Só um minutinho, gente. A pars intermédia é o limite entre a neuro e a adenopipófise. Como é que eu vou reconhecer histologicamente a pars intermédia? Cordões celulares de células cromófilas basófilas, ok? Células cromófilas basófilas que predominam. Na pars distales, que é essa daqui, que é a maior porção da adenopipófise, também formada por cordões celulares, eu vou ter cordões celulares formados por células cromófilas basófilas e células cromófilas acidófilas. Então aqui dá para eu perceber bem a diferença entre essa região, que é a pars distalis, e essa região aqui, que é a pars intermédia, onde eu tenho a fenda hipofisada, certo? Então aqui, ó, eu tenho cordões celulares, são esses aqui, envoltos por membrana basal. Eu sei que eles são envoltos por membrana basal, apesar dessa coloração não evidenciar a membrana basal. Se eu quisesse evidenciar a membrana basal, seria PAS, não é isso? O ácido periódico de Schiff e base de Schiff, para evidenciar resíduos glicídicos, ok? Envoltos por esses cordões, eu tenho vários capilares, capilares esses que a microscopia eletrônica eu sei que são capilares do tipo fenestrados. Aqui um capilar. Agora eu tenho células que vocês chamam aqui de roxinhas, que não são células roxinhas, que são cromófilas, basófilas, e aqui eu tenho células que são mais avermelhadas, não é isso? Tem o citoplasma avermelhado, que eu chamo de células cromófilas acidófilas. Lembre-se que essa diferença de coloração, essa diferença aí em acidofilia, basofilia, deve-se ao hormônio que é armazenado ali, a característica química do hormônio que é armazenado ali. As células cromófilas acidófilas, eu sei que elas são células produtoras de GH e de prolactina, certo? Células cromófilas acidófilas são as células produtoras de GH e prolactina. São hormônios de natureza proteica que conferem ao citoplasma dessas células acidofilia. As células cromófilas basófilas são células que armazenam hormônios de natureza glicoproteica. Claro que o grau de glicosilação varia de um hormônio para outro, certo? Ok até aí? Bem, minha querida? A gente está aqui. Oi? Posso sim. Só não posso tirar a roupa aqui dentro, senão vou me emprego. Mas o resto eu posso fazer tudo. É só para descontrair. Aqui eu acho que eu vou botar na coloração menor. Mostra bem aqui. Quando vocês pegarem as lâminas de vocês aí, vocês vão ver um cabinho assim. Até a hipófise tem um aspecto aí nessa lâmina. As meninas, comportam-se. Tem um aspecto piriforme, como se fosse uma pera, certo? Vocês pegam a coloração, a lâmina, bota assim de contra-luz, e vocês vão observar um cabinho. Esse cabinho é isso daqui, ó. Que é o quê? A haste hipofisária ou talo hipofisário. Vocês observarem aqui, esse aspecto aqui desse tecido é um